estava falando hoje à noite sobre verdades que todo casal precisa saber sobre casamento. É lógico que talvez não dê tempo de eu falar sobre todas, mas vamos considerar pelo menos aquelas mais urgentes, mais necessárias. A primeira verdade, Malaquias 2:14, a gente precisa lembrar disso quase que todos os dias. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Uma aliança é diferente de um contrato. Uma aliança é diferente de um contrato. Um contrato pode ser quebrado. Uma aliança não pode ser quebrada. Primeira verdade é que o casamento é um pacto sagrado. Dá para você repetir comigo? Casamento é um pacto sagrado. Mais forte. Casamento é um pacto sagrado. Por quê? É um pacto sagrado porque é uma instituição divina. Deus o instituiu antes da queda. Enquanto Adão e Eva viviam em harmonia com o seu Criador e sustentador. É um pacto sagrado porque foi criado e idealizado por Deus. Quando um casamento acontece, a testemunha principal é Deus. E o fato de termos Deus como testemunha revela o peso da responsabilidade do compromisso assumido. É um pacto sagrado porque tem a aprovação de Deus para perpetuar a raça humana e porque está sob a bênção divina. Aqui já cai por terra a ideia dos homossexuais quanto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Coloque dois homens num quarto e veja se eles procriam. Coloque duas mulheres num quarto e veja se elas procriam. Não tem como. Até porque um dos propósitos do casamento é perpetuar a raça humana. E essa união homossexual vai contra esse propósito de Deus. E a Bíblia diz que Deus abençoou este casamento heterossexual. A pergunta que eu venho levantando no Brasil é: por que Deus odeia o divórcio? Eu gostaria que você repetisse 3 vezes comigo esta frase: o Deus de pacto odeia o divórcio. Dá para repetir? O Deus de pacto odeia o divórcio. Só os homens? O Deus de pacto odeia o divórcio. Só as mulheres? Agora, por que Deus odeia o divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque o divórcio é um ato de violência contra o cônjuge e os filhos. Porque o divórcio é como um terremoto que desinstala, desagrega, desarticula, provocando grandes estragos. Porque o divórcio é um colapso dos sonhos e um naufrágio da esperança. Porque o divórcio provoca profunda dor na pessoa abandonada. Porque o divórcio é a apostasia do amor. O divórcio é a rejeição de alguém que um dia foi intensamente desejado, desejada. É rejeitar alguém que um dia foi buscado. É rejeitar alguém que um dia foi seduzido. É rejeitar alguém que um dia foi procurado. É descumprir com promessas feitas na presença de Deus. Vocês se lembram? Prometo te amar
quando tudo estiver bem ou quando tudo não for bem. Prometo te amar com dinheiro ou sem dinheiro. Prometo te amar. Prometo te amar na tempestade, na bonança, até que a morte os separe. Porque o divórcio não é compatível com a criação dos filhos no temor de Deus. Não há compatibilidade entre o divórcio e a criação dos filhos no temor do Senhor. Amados, o sonho dos nossos filhos é que o nosso casamento seja um sucesso. Segunda verdade sobre casamento: bons casamentos tropeçam em coisas ruins. Dá para você repetir comigo? Bons casamentos tropeçam em coisas ruins. Você sabia que marido e esposa se machucam no amor? Maridos e esposas se machucam no amor? Somente depois da lua de mel que o nosso amor é realmente testado. Somente depois da lua de mel que o nosso amor é realmente testado. A pergunta que fica quando se fala sobre bons casamentos tropeçam em coisas ruins é esta: por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Por quê? Eu quero ler com vocês dois textos, um em Gênesis 3, outro em Romanos e outro em Gálatas. Está aí, ó, o primeiro. Gênesis 30, verso 1 e verso 2 diz assim, olha: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Teve inveja. E a inveja continua sendo um grande problema na relação de casal e de família. Agora preste atenção. Jacó amava Raquel, sim ou não? Jacó amava Raquel, sim ou não? Sim. Amava tanto que trabalhou 7 anos para levá-la. O Labão deu uma volta no Jacó e, em vez de entregar Raquel, entregou Leia ou Lia. E é terrível deitar com Raquel e acordar com Lia, ou seja, deitar com Raquel na cabeça e acordar com a Leia ou com a Lia. Agora preste atenção, a Bíblia diz que Raquel briga com Jacó por causa da sua esterilidade. Ela não dava filho a Jacó e Lia dava. E aí ela reclama: dá-me filho, senão eu morro. E o verso 2 diz assim: então se acendeu a ira. Dá para você imaginar aqui uma conversa diplomática entre os dois? Dá para você imaginar aqui uma conversa tranquila? Vem cá, meu amor. Estou eu no lugar de Deus? Não, não foi assim. Eu imagino que o vizinho da 10ª casa escutou. Diz que no começo do casamento um fala e outro ouve. Depois de 1 ano e meio, os dois falam, quem ouve são os vizinhos. Jacó é bem provável que gritou com ela: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Aqui tem um casamento no momento de tensão, de crise. Aqui é um casamento num momento difícil. No entanto, o que eu aprendo aqui é que o meu amor pela irmã Rose não é a garantia que na nossa caminhada não haverá crise, não haverá momentos de discussão, não haverá momento de estresse. Outro texto, Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 17. Agora quem fala é Paulo. Não era um novo convertido, é o maior teólogo do Novo Testamento, o homem que para mim é referência sempre de maturidade, de experiências com Deus, de profundidade na palavra. Olha o que ele diz, versos 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Diga, o pecado que habita em mim. Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Por causa da nossa velha natureza. Por causa da nossa velha natureza. Lá na frente, em Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está dizendo, gente, há uma guerra dentro de nós. Todos nós temos esta luta interior. Temos aquele lado que tem a ver com a nossa nova natureza, e tem aquele outro lado que tem a ver com a velha natureza. Paulo não nega a nossa humanidade e essa guerra que existe dentro de nós, porque há um lado meu que quer o bem, porém há um outro lado que me puxa para o mal. E Paulo diz: este é o nosso problema. Esse homem velho, essa velha natureza, ele chama de carne. E aí ele diz o seguinte: só existe uma saída se você quer resolver essa questão e, consequentemente, para viver melhor o seu relacionamento. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí então, depois lá em Gálatas, ainda ele diz: andai em Espírito. Andai em Espírito, para não fazer o que deseja fazer a sua carne, que sempre é contra a harmonia, comunhão, o relacionamento saudável. E aí eu coloquei aí então: porque bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Por causa da nossa velha natureza. Você tem que vencer essa velha natureza. Você tem que vencer a carne. Você tem que vencer a você mesmo. Como? Andar em Espírito, disse Paulo em Gálatas 5,16. Andar em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Olha aí. Por causa das expectativas não cumpridas. Dá para repetir comigo? Por causa das expectativas não cumpridas. A pergunta é esta: o que você esperava dele, irmã, quando se casou com ele? O que você esperava dela quando você se casou com ela? Assim como minha filha que se casou sábado passado, eu penso que todas as mulheres um dia, antes de se casar, nutriram no coração expectativas. A maioria desenhou, projetou, arquitetou o seu futuro príncipe azul. Eu vou casar com ele. Ele vai amar a minha mãe, vai amar meu pai, vai amar minha família. Eu vou casar com ele. Ele nunca vai sair de casa sem me abraçar e beijar. Quando chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é me abraçar e perguntar como foi meu dia.
Às vezes em quando ele vai me deixar dormir até mais tarde, vai levantar, preparar a mesa para nós juntos tomarmos o café romântico pela manhã. Ele nunca vai gritar comigo. Às vezes em quando ele vai me levar para o quarto na cama, vai me surpreender no dia do nada e também nas datas importantes. No dia das mulheres, dia dos namorados, dia das mães, dia do meu aniversário, dia do aniversário do nosso casamento. Ele vai me surpreender com muito romantismo. Olha só. Ele vai andar comigo de mãos dadas na feira, no shopping center, nas lojas, olhando comigo aquilo que eu quero comprar. E aí ela vai sonhando. Ela vai sonhando. Ele vai ser organizado, caprichoso. Ela vai sonhando. Às vezes, quando eu vou acordar pela manhã com uma surpresa, um bilhete debaixo da garrafa térmica com um verso de amor e R$100 junto. Aí ela vai sonhando, vai sonhando. Aí ela casa. Com 1 ano e meio, ela estava no quarto orando, com a Bíblia aberta diante dela, de joelho, Senhor. Será que eu casei com o príncipe mesmo? Ou com o cavalo dele? Porque é tanta coisa, Senhor, tanta coisa. Senhor, é tanta coisa que eu estou em dúvida. Me revela, Senhor. Mas não é só a mulher que sonha. O marido sonha, o rapaz sonha. O rapaz sonha. E ele sonha assim: ela não vai mudar. Ou seja, ela não vai engordar. Ele não sonha. Ela vai amar meus pais, vai amar minha família. Ela vai alcançar meu coração via estômago. Ela vai ser criativa na cozinha. Ela vai ser minha companhia prazerosa nos meus momentos de lazer. Ela vai pescar comigo, vai assistir futebol comigo. Ela vai aprender a gostar daquilo que eu gosto, não é? E aí vai ser ela vai me proporcionar 4 encontros sexuais por semana com muita satisfação. Ela vai me dar muitos orgasmos plenos, assim, 4 vezes por semana. Ele vai sonhando. Vai sonhando. Aí ele pensa assim: ela vai me fazer se sentir assim, realizado. Ela vai me fazer sentir, cara, toda vez que eu fizer qualquer coisa, eu vou ter uma mulher me aplaudindo. Ela vai me respeitar como cabeça da casa. E ela vai sonhando. Aí ele casa. 1 ano e meio depois ele está orando: Senhor, eu casei com a princesa ou com a bruxa? Brincadeira, eu sei que não tem nada. Primeiros 6 meses, aí ele diz assim, ela diz assim: odeio tua mãe, não suporto seu pai, seus irmãos são malas sem alça.
satisfação sexual 4 por ano. No inverno, se não tiver muito frio. No outono. Agora, queridos, a pergunta é a seguinte: por que será que casais com potencial para viver o melhor de Deus estão vivendo o pior do diabo? Por que será que casais com tudo para ser feliz vivem uma vida desgraçadamente infeliz? Por que será, amados, todos nós nutrimos expectativas, todos nós temos necessidades, todos nós esperamos o outro? Aí você me pergunta, mas pastor Josué, como é que a gente resolve essa questão das expectativas que não são cumpridas? Você precisa definitivamente fazer uma avaliação de como vai o seu sistema de comunicação. Amados, uma das causas porque a maioria dos casais não se entendem é pela falta de diálogo. Vou repetir o que também eu já disse aqui, que o diálogo é a junção, a palavra diálogo é a junção de duas palavrinhas no grego, dia, tracinho, logo, ou seja, dia, luz, logo, palavra. Quando não há diálogo, o casal caminha nas trevas. Acabou a luz. Eu não posso esperar que a minha esposa adivinhe as minhas necessidades, nem tampouco ela esperar que eu adivinhe o que é que ela espera de mim. É lógico que algumas coisas são óbvias, outras não. A gente precisa aprender a externalizar de forma diplomática aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, e que o outro precisa saber para conhecer quais são as necessidades, quais são as nossas carências, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas expectativas. A gente precisa dialogar, a gente precisa acender a luz na relação através desse diálogo que promove a conexão da alma, dessa comunicação inteligente. Então a solução para esse problema chamado expectativas não cumpridas passa pela correção no sistema de comunicação. Passa pelo reavivamento do diálogo inteligente. Em terceiro lugar, por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? É pela falta de introspecção. Amados, abra aí a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia e veja o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o texto da Santa Ceia tem tudo a ver com o que estamos tratando, porque Santa Ceia fala da mesa do Senhor, que é mesa de comunhão. E falar de casamento é falar de mesa da comunhão. Falar de família é falar da mesa da comunhão. Então, veja o que Paulo diz para todos que se assentam à mesa da comunhão. Até mesmo porque quando o casamento não vai bem, um almoça ao meio-dia e o outro almoça às 1h30 quando almoça. Quando o casamento não vai bem, um come alguma coisa no caminho para não precisar assentar na mesma mesa, porque não há comunhão. E aí Paulo diz a todos os que querem estar à mesa da comunhão: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo: faça uma autoanálise, faça um autoexame, faça um exercício de autocrítica,
autopercepção. No verso de número 31, ele diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo: é melhor que você faça um auto-julgamento. É melhor que você julgue a si mesmo. É melhor que você se perceba, se avalie, se enxergue. Todos nós precisamos de espelho, gente. Quem é que olhou no espelho hoje aqui? Por favor, antes de vir para cá. Quem que olhou no espelho? Levante a mão assim. Por que você olhou no espelho? Por que você olhou no espelho? Diga: para me arrumar. Dá para repetir? Por que você não olhou no espelho? Para você ficar um pouco melhor. Ou você olha no espelho para ficar pior? Diga comigo: quem casou? Tem um espelho. Mais forte: quem casou? Tem um espelho. Só não usa. Porque se você usasse o espelho que você tem, você já estaria um pouco melhor. O marido é o espelho da mulher. Pelo menos deveria ser. A mulher é o espelho do marido. Amados, preste atenção nisso. Algumas coisas eu só enxergo com a ajuda do espelho. Eu vou repetir. Algumas coisas eu só percebo com a ajuda do espelho, sim ou não? Sim. Sem o espelho eu consigo enxergar o nó da minha gravata, sim ou não? Não. Sem o espelho eu consigo enxergar uma sujeira que há no meu rosto, sim ou não? Não. Agora, quando existe luz e o espelho está limpo, o espelho mente? O espelho mente, sim ou não? Não. O espelho não mente. Diga: o espelho não mente. O espelho fala a verdade. Agora olhem todos para cá. Eu venho insistindo nisso pelo Brasil afora. Sabe por que nós não melhoramos como deveríamos melhorar? Porque não somos confrontados com a verdade. A maioria de nós prefere ouvir um elogio hipócrita. A maioria de nós prefere ouvir uma bajulação hipócrita. A maioria de nós prefere ouvir uma inverdade em vez da verdade. Quantos aqui gostam de ouvir a verdade? Levante a mão, por favor, bem alto. Não é verdade. Não é verdade. Eu quero provar que você não gosta de ouvir a verdade. Eu não gosto de ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade dói. A verdade incomoda. Eu estava ouvindo ontem um pastor ministrando e falando sobre o poder dos relacionamentos. Ele disse que enquanto ele estava próximo de um irmão, sempre que chegava o seu filhinho: ô pai, vê um copo d'água, fala para a mamãe. Ô pai, dá para o senhor me arrumar aí R$1, pede para a mamãe. Ô pai, tem como o senhor me ajudar nisso e naquilo? Fala para a mamãe. E esse rapaz, irmão, amigo ao lado, começou a ficar incomodado com isso. Ele assistiu isso durante um tempão. O pastor, toda vez que chegava um dos filhos solicitando algo, fala com a mamãe, fala com a mamãe, fala com a mamãe, fala com a mamãe, fala com a mamãe. Um dia esse irmão o chamou ao lado e disse assim para ele:
Querido, durante um tempo eu pensei que entre você e sua esposa havia até um acordo. Quando você estivesse ocupado e houvesse uma solicitação dos filhos, você teria a liberdade de transferir para ela, a fim de não atrapalhar. Mas eu percebi que mesmo quando você não estava ocupado, toda vez que os seus filhos pedem alguma coisa, você diz: fala com a mamãe. Eu queria saber se porventura os teus filhos têm pai, ou eles têm apenas mãe. E ele foi contando algumas experiências quando ele perguntou, porque ele é um pastor batista tradicional, ele perguntou para uma irmã: por que você consegue perceber quando a pessoa está falando e quando o demônio está falando na vida da pessoa? Uma pessoa que está possessa e daqui a pouco volta à consciência, daqui a pouco possessão. Quando é que você sabe? Aí ele já estava um tempo lidando com essa pessoa endemoniada junto com uma irmã que trabalha na área de libertação, e ele perguntou para ela: mas como é que você sabe quando é o diabo e quando é a moça? Como é que eu posso saber? Aí ela disse: você só vai saber quando você se libertar do teu orgulho, da tua soberba, pastor. Enquanto o senhor achar que é o cara que sabe mais do que todos, e ninguém sabe mais teologia do que você, você nunca vai discernir entre o carnal, o espiritual, entre o que é humano e o que é diabólico. Nunca. E ele dizendo a necessidade que nós temos de alguém que tenha a coragem de botar o dedo no nosso nariz e falar a verdade. Sabe por quê? Porque só assim é que a gente cresce, só assim que a gente melhora, só assim que a gente muda, só assim que Deus nos liberta de nós mesmos. Quantas pessoas que aqui estão e até disseram para o cônjuge: eu só vou lá por sua causa, eu só vou lá para depois o pastor não me cobrar. Sabe qual é o teu problema? O problema da igreja de Laodiceia: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus olha para esta igreja e diz: miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, de todas as igrejas, vocês são os que mais precisam de mudança, transformação e libertação. E não é libertação outra ou de alguém, não. Vocês precisam se libertar de vocês mesmos. A verdade dói. Um dia, eu voltava lá de Santos, lá na Baixada Santista, onde fui pregar. E na volta, eu voltei com um carro que eu tinha comprado recentemente, um Palace C4. Não causava nenhuma suspeita à polícia, nunca ninguém me parou. E aí, quando eu começo a entrar na Imigrantes, na autopista, a polícia me parou. Policial rodoviário. Quando o policial me parou, eu logo pensei: a casa caiu. Ele chega e diz: documento, por favor. E aí eu peguei assim, já todo preocupado, o documento do carro, a minha habilitação, dei para ele. Quando ele olhou assim, disse: seu Josué. Eu disse: já sei. A minha carta está vencida. E ele disse: aí há uns 3 meses. Aí ele disse assim: pois bem, seu Josué, eu vou recolher a sua carta, eu vou lhe dar uma multa, que eu acho que são 7 pontos na carteira, e se o senhor não conseguir o motorista, bem calmo assim, sereno e tranquilo, e se o senhor não conseguir o motorista, eu vou recolher o seu carro também.
Você acha que eu sou rico, guarda? Você acha que eu ministrei uma palavra de bênção sobre a vida dele? Diga, a verdade incomoda. Diga, a verdade dói. Ele me multou, recolheu a carteira, eu com muito custo consegui um motorista. Eu vou ser sincero, quando eu saí do lugar, ali do território do guarda, ele disse assim: Teló, eu não respondo. Não amaldiçoe o guarda, ele falou, não amaldiçoe. Aí o irmão assumiu o volante e me levou até o hotel próximo do aeroporto onde ia ficar para viajar no outro dia para ministrar em um estado. Eu liguei para minha esposa, liguei para a gerente lá do escritório do ministério. Eu disse: olha, agiliza para mim as coisas aí, porque eu preciso tirar uma outra carteira segunda-feira. Só sei que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quando foi na sexta, eu fiz tudo, quando foi na sexta-feira, eu estava com a habilitação nova nas mãos. E naquela mesma noite em que eu fui parado pelo guarda, ao chegar no hotel, fazendo uma introspecção, eu disse para mim mesmo: Josué, você está errado e o guarda está certo. E a verdade dói. Só que na outra sexta-feira, na sexta-feira, eu estava com a habilitação e agora dentro da legalidade. Diga isso comigo: a verdade me tira da ilegalidade. Às vezes em quando Deus tem que levantar alguém para nos parar. Às vezes em quando Deus tem que levantar alguém na estrada da vida para nos parar e com autoridade para dizer: você está na contramão. Você está na ilegalidade. Você está errada. Você está errado. E ouça-me, por favor: tanto Deus como o diabo trabalha com legalidade. Quando você dá legalidade para Deus, você está ilegal para o diabo. Mas quando você dá legalidade ao diabo, é porque em relação à verdade, você está ilegal. E eu vim aqui dizer para vocês que Deus me trouxe aqui para, no poder da palavra, parar você para dizer: chegou a hora de mudar. Chegou o tempo de sair do erro. Chegou o tempo de sair da ilegalidade. Chegou o tempo de fazer um novo exame para renovar o que precisa ser renovado. A verdade me liberta, a verdade me transforma, a verdade me tira da ilegalidade em relação a Deus e da legalidade em relação ao diabo, e me coloca dentro do território onde Deus quer que eu esteja, porque aí é meu lugar como filho da luz e filho da obediência. Se vocês me entendem, eu digo amém. Quantos estão aqui porque querem mudar? Levante a mão assim bem alta, por favor. Repete comigo: o desejo de mudar. É uma grande prova de amor. Eu sempre construo, e se eu já construí essa ilustração, você vai ouvir pela segunda vez, e a repetição gera o hábito e a fixação. Um irmão
coincidentemente, usava um bigode e estava gripado. E ele convidou 2 casais para ir com ele e a esposa almoçar no restaurante. E quando chegou no restaurante, a primeira coisa que as mulheres fizeram foi ir para o banheiro. Mulher nunca vai para o banheiro sozinha, não é? Vamos comigo, vamos comigo. Você nunca vai ver um homem dizendo assim, vamos comigo no banheiro, vamos comigo. Porque o homem, a não ser que for meio, né? Deixa eu falar. Mas isso é coisa de mulher. Porque o homem só usa o banheiro para fazer necessidade fisiológica rapidinho. Inclusive, uma só vai de pé para terminar logo. Mulher não. Mulher usa o banheiro para outras funções. Por exemplo, fazer convenções extraordinárias para discutir assuntos relevantes. A roupa das outras na festa. Não é verdade? E aí então as mulheres foram para o banheiro e os 3 ficaram conversando, e o irmão gripado, de bigode, sentiu uma coceira no nariz e não deu para segurar. Ele tossiu. Aí saiu uma meleca, ficou pendurada no bigode. E ele estava jantando alface, e um pedaço da alface ficou grudado no dente. Então ele ria, dente verde. Mexia o bigode, a meleca balançava. E os 2 na frente, olhando, e dava risada não da história do irmão, mas da meleca pendurada, balançando e dançando no bigode. O que ele estava pensando? O que ele estava precisando? Do espelho. E o espelho dele estava onde? No banheiro. Aonde está o teu espelho, meu irmão? Agora presta atenção, aí volta a esposa dele, quando volta e olha para ele assim. Meu querido, que isso? E ele estressado, que? Isso o quê? Aí ela, como espelho, ela vai ajudá-lo. Aí ela abre a bolsa. Bolsa de mulher, só a graça do eterno. A mulher consegue perder o celular na bolsa tocando. E fica assim, me ajuda. Como ajudar, meu irmão? Só a misericórdia do Pai. Mas ela encontrou ali uma caixinha de lenço de papel, ela tira o lenço de papel e... Aí ela diz assim, vai no banheiro, porque tem alface no dente ainda. Aí você me pergunta, mas pastor Josué, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Qual é a meleca no teu caráter que todo mundo vê e só você não enxerga? Qual é a meleca no teu comportamento que todo mundo vê e só você não enxerga? A minha esposa me contando um fato recente, uma irmã perto do marido, contando para ela, meu marido quando volta de viagem, e ele meio estressado e tal, não sei o que, papá, e ela pensou que minha esposa ia ficar do lado dela, concordando com toda a conversa dela. E o marido ao lado. Quando a irmã terminou, minha esposa mostrou para ela a meleca. Disse, olha, pelo que você está me contando, não é o seu marido que chega estressado. É uma mulher como você que estressa qualquer homem. Minha esposa disse com muito jeito, com muita diplomacia, com muito amor, mas disse, ei, alguém precisa falar a verdade para você, minha irmã. Alguém precisa falar a verdade para você, meu irmão. E eu espero que eu seja o policial rodoviário de Deus nesses dias.
você vai melhorar em nome de Jesus. Você vai sair da ilegalidade em nome de Jesus. Você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. Profetiza isso, batendo no ombro de pelo menos 4 pessoas e dizendo assim, ó, você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. Você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. Você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. Você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. Em quarto lugar, diga falta de habilidade. Mais forte, falta de habilidade. Todo casamento tem uma ou mais deficiência. Leia comigo. Todo casamento tem uma ou mais deficiência. Talvez o meu casamento, por obrigação, deveria ser aqui, quem sabe, o mais maduro, porque eu estou ministrando toda semana sobre casamento e tenho a obrigação de procurar viver aquilo que eu passo. E se você me perguntar, pastor, mas no seu casamento tem alguma deficiência que ainda está sendo trabalhada? Minha esposa está aqui que prova, tem. É claro que de repente eu estou num estágio um pouco melhor do que o seu, mas não existe um casamento que já tenha atingido o nível de perfeição. Não existe. Não existe. Não existe um casamento que já atingiu o nível ao ponto de dizer daqui para frente eu só tenho o que ensinar e nada mais a aprender. Não existe. Agora preste atenção, por que o meu casamento está bem melhor hoje do que há 10, 20 anos atrás? Porque na proporção que a gente foi percebendo as deficiências, nós fomos adquirindo, aprendendo novas habilidades. Algumas áreas deficientes no casamento está aí, ó. Venha comigo. Número 1, administração do dinheiro. Número 2, pressão sexual. Número 3, problemas com parentes. Número 4, excesso de trabalho, ativismo. Número 5, solução de conflitos. Número 6, dificuldade de comunicação. Número 7, raiva. Número 8, desonestidade. São deficiências que podem ser trabalhadas a partir do momento em que você vai adquirindo habilidade para lidar com isso. Todos nós precisamos desenvolver novas habilidades para o casamento dar certo. Eu estive aqui o ano passado e eu tenho um diário que eu marco tudo que eu falo, ou pelo menos resumidamente, por onde eu passo para não ser muito repetitivo. E eu me lembro que eu falei aqui sobre casamento é uma sociedade. Quantos estavam aqui o ano passado? Levante a mão assim. Não sei se vocês se lembram. Eu falei que casamento é uma sociedade. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 39. Verso de número 6. Deixa a Bíblia aberta aí. Gênesis 39, verso 6. Olhem todos para cá. Diga comigo, casamento é uma sociedade. Mais forte, casamento é uma sociedade. Tornando-se os dois uma só carne. Diga uma só carne. Diga um só bolso. Diga uma só conta bancária. Casamento é uma sociedade. Os dois se tornam um só, em todos os aspectos.
Agora, queridos, do que depende o sucesso desta sociedade? Do que depende? De pelo menos 3 coisas básicas: fidelidade, interdependência e prestação de contas. Dá para repetir comigo? Fidelidade, interdependência, prestação de contas. Como nós poderíamos definir fidelidade hoje? O que é ser fiel para você? O que é ser fiel para você? Escreva aí. Eu quero que todos escrevam essa definição. Eu gostaria que isso, figuradamente, enquanto você estivesse escrevendo no papel, Deus vai escrever na tábua do seu coração. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Eu vou repetir porque isso tem que ficar assim, gravado, escrito, marcado. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Dá para repetir comigo? Honrar o outro na ausência. Só as mulheres. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Só os homens. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Agora, abra sua Bíblia. Veja o que está escrito no verso de número 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. Diga: casar é confiar às mãos do outro tudo o que se tem. Isso é muito sério. Casar é confiar às mãos do outro, o cônjuge, tudo o que se tem. E é interessante que no verso de número 6, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Isso aqui é confiança. Isso aqui é confiança. E confiança não se compra. Confiança se constrói. E como é que se constrói confiança? Trabalhando só com a verdade. A marca principal da vida de José era a integridade. Repete isso comigo: não basta amar. É preciso amar com integridade. Tem muita gente que ama, mas não é um amor com integridade. Tem muita gente que ama: eu te amo, mas está traindo. Eu te amo, mas está mentindo. Eu te amo, mas é desleal. José amava o seu Senhor com integridade. Amados, sabe o que está faltando para muitos maridos, muitas esposas? Integridade de caráter. Eu vou repetir isso. Está faltando integridade de caráter. Casamento é uma sociedade que, para ser bem-sucedida, tem que haver cumplicidade, comprometimento. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Por quê? Porque confiava. E por que confiava? Porque José
pai fiel. Olha o que diz o texto, verso de número 6 ainda. José era formoso de porte e de aparência. O cara era um gato, gente. Sarado. Bonito. Eu penso que José era o tipo do marido que qualquer mulher gostaria de ter. Sonhador, visionário, excelente administrador, simpático, bem-humorado. José, e fora todas essas qualidades que têm a ver com comportamento, o cara bonito. Alto, cabelo assim, interessante, olhar penetrante. E a Bíblia diz que a esposa de Potifar confundiu as coisas. Diga isso comigo assim: é impossível viver sem tentação. Você acha que é possível viver sem tentação? Levante a mão, por favor. É impossível. E a tentação, gente, escute isso, a tentação muitas vezes se manifesta no lugar mais sagrado que você possa imaginar. Sabe aonde Jesus foi tentado? No lugar onde ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. O que eu estou tentando dizer para você, que a tentação não acontece apenas lá fora, perto do prostíbulo. Não. A tentação pode acontecer aqui na igreja, no momento do culto da Santa Ceia. Quando Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai, porque a carne é fraca, apesar do espírito estar sempre pronto, mas a carne é fraca. E por favor, gente, quando Jesus diz que é fraco, não tem que explicar teologicamente para mudar o que Jesus disse. Não tem jeito. Se Jesus diz que a carne é fraca, a carne é fraca. Se Jesus disse que a carne é fraca, a carne é fraca. Agora preste atenção. Quem é que coloca os olhos em José? Verso de número 7. Aconteceu depois destas coisas. E eu quero que você aprenda uma grande lição aqui. O diabo nunca estará satisfeito com a bênção de Deus sobre a tua vida. O diabo nunca estará satisfeito com as promoções de Deus na tua vida. O diabo nunca estará satisfeito com o sucesso de Deus na tua vida. E por isso, sempre depois de uma grande vitória e recebimento de uma bênção, o diabo vai tentar estragar tudo, lhe fazendo propostas indecentes, indecorosas, sutis, malignas. Olha o que acontece depois que José é promovido a escravo livre e mordomo, gerente, supervisor, gestor financeiro. A Bíblia diz no verso de número 7: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor não foi a vizinha, não foi uma companheira de trabalho, foi aquela que não poderia ser nunca. E olha como o diabo é estrategista. Quem é que ele coloca no caminho de José? A esposa do homem que tinha sido usado por Deus para promovê-lo. Olha como o diabo é ordinário. Ele poderia ter colocado no caminho de José, tentando
a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, Zezinho. Ou já. Amados, José tinha todos os motivos do mundo para racionalizar o seu pecado. Ele poderia dizer assim: ó, Deus vai me entender, eu estou longe do meu pai, longe da minha mãe, longe dos meus irmãos, longe da minha terra, sozinho. Deus vai me entender. Vai ser só uma noite. Deus vai me compreender. Talvez seja até a resposta dele para a minha necessidade. José tinha todos os argumentos possíveis para tentar se justificar diante de Deus e dos seus amigos, racionalizando o seu pecado. E é interessante que José foi tentado em 3 áreas. Primeiro, ele foi tentado na área do dinheiro. O dinheiro revela quem você é. Segundo, José foi tentado na área do poder. Ele se tornou o primeiro ministro do Egito. E o poder também revela quem nós somos. E agora ele está diante de uma situação bastante complexa. Ele está diante de uma situação bastante difícil. Olha para cá. E naquela época não tinha celular. Senão aquela mulher faria um estrago. Não tinha internet. Não tinha Orkut. Não tinha Twitter. Não tinha Facebook. Não tinha nada. Telefone convencional não tinha. Mas escute. Por que eu estou insistindo nisso? Porque o que aconteceu com a mulher de Potifar, que se deixou encher por um desejo não legítimo, por um desejo pecaminoso, vem acontecendo com muitas mulheres que estão sacrificando e negociando o inegociável. O que aconteceu com a mulher de Potifar pode acontecer com qualquer mulher, por mais piedosa e santa que seja. Basta dar uma brecha para o diabo. Amados, com o avanço tecnológico, com a modernidade e a pós-modernidade, pecar ficou mais fácil também. Não facilitou só as transações financeiras, não facilitou só as cirurgias, não facilitou só o transporte, não. O diabo está tirando muito proveito do avanço tecnológico. Porque com o avanço tecnológico, o que estava longe veio para perto. O que era proibido por estar protegido, agora está aberto para quem quiser acessar. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos aprender com José. E aprender com os erros da mulher de Potifar. O que vocês acham de uma mulher casada que chega a se apaixonar pelo subordinado ao ponto de se comportar de forma irracional, dizendo para o subordinado: eu quero, desculpe a expressão chula, dar para você. Deita
mete comigo. Pastor, mas isso pode acontecer com uma mulher que tem juízo. Se der brecha, ela perde juízo. Eu recebi um telefonema um dia de uma irmã me pedindo socorro. E sabe o que ela dizia para mim? Pastor, me ajuda. Eu fiquei louca. Eu me apaixonei pelo meu fisioterapeuta. E eu arrumo um motivo para ir lá. E como ele não me deu bola, eu fui possuída por um desejo de possuí-lo. Um dia eu armei como a mulher de Potifar, igualzinho. Ela armou uma situação no hotel, dizendo que estava passando mal, pediu para ligar para esse médico, para que ele fosse lá ajudá-la. Quando ele foi correndo, porque era uma paciente, pensando que ela estava passando mal, ela contando no telefone, e quando ele chegou no hotel para socorrê-la, foi até a sala onde ela estava, ela o agarrou e disse para ele: me beija. Crente, frequentava o círculo de oração, esposa de um obreiro. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seu cônjuge: não tem bom. Se der brecha, o diabo arrebenta. Quantos estão me entendendo? Levante a sua mão. Irmã, em nome de Jesus, guarde a tua mente. Em nome de Jesus, guarde teu coração. Em nome de Jesus, guarde as tuas emoções. Em nome de Jesus, não permita que dentro de você seja construído um caminho na direção do pior, da morte. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é morte. E hoje, quantas mulheres estão navegando nas águas sujas da internet? Quantas estão se perdendo como a mulher de Potifar numa sala de bate-papo, batendo papo no MSN, jogando conversa fora, brincando com o celular, de mandar mensagens picantes para homens que não são, para um homem que não é o seu marido. Quantos estão usando o Orkut para flertar com o pecado? E outro dia uma me escreve e diz: pastor, eu não sei o que faço, porque eu entrei no Orkut e na brincadeira de buscar descobrir os meus ex-namorados, eu encontrei um, encontrei o outro, encontrei um que foi especial. Mandei uma foto para ele, ele mandou uma foto para mim, e a gente começou a conversar, e eu descobri, pastor, que o meu amor por aquele não tinha morrido, estava apenas adormecido e foi despertado. Eu quero abandonar meu marido para ficar com meu ex-namorado de anos atrás. Deus me trouxe aqui para livrar algumas pessoas do laço do passado. Eu creio no poder do sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo isso. Essa palavra não tem o endereço de todos os corações, como que se todos estivessem errando. Mas eu digo sem medo de errar. Deus mobiliza uma cidade para promover um grande evento por causa de uma pessoa que lhe custou muito caro o sangue vertido na cruz do Calvário. Quantos estão aqui porque acreditam
acreditam que Deus tem algo especial reservado para todos nós, levante a sua mão assim. Eu sinto laços sendo quebrados, cadeias sendo destruídas, arapucas sendo arrebentadas. Deus vai prevalecer nesta noite, em nome de Jesus. Deus está gerando temor em nós pela sua palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora veja como José se comporta. No verso de número 8, ele porém recusou. Diga, ele porém recusou. Mais forte, ele porém recusou. Ele porém recusou. Isso é maravilhoso. Sabe por que ele recusou? Porque ele tinha integridade e por isso sabia honrar o outro na ausência. Escute, a Bíblia diz que ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: quem cala, consente. Irmãos, a gente precisa estabelecer limites. Sim ou não? Algumas brincadeiras não cabem entre um homem e uma mulher que são casados. Algumas brincadeiras não cabem entre eu e uma outra pessoa do sexo oposto. Algumas brincadeiras não cabem. Já pensou? O irmão casado escrevendo para uma irmã, outra assim: depois do culto de domingo, na segunda-feira ele escreve assim: sua saia ontem estava uma delícia. Que isso, irmão? É tua mulher? Então te converte, meu. Esse espírito parece-me que tem a ver com pombagira. É engraçado que às vezes, quando eu vejo alguns homens se comportando como se não fossem casados. Eu estava no aeroporto, outro dia, na sala VIP da Gol, em São Paulo, vários executivos e tal ali. Aí eu vi um conversando com uma subordinada, não era sua esposa. Ficou claro que era uma funcionária. E ele dizia assim: não, meu amor, não, minha queridinha, minha fofa, preste atenção. Não, meu amor, meu amorzinho. Tanto chamego que eu fiquei pensando, depois do expediente, com certeza é motel. Porque nem para a esposa dele, talvez, ele dê esse tratamento. Não queira ser mais gentil com as suas funcionárias do que você é com a tua esposa, que você vai ter problema na caminhada. Não queira ser mais gentil com a secretária do que você é com a tua esposa, porque você vai ter problema na caminhada. A gente precisa estabelecer limites. Outro dia um homem disse para mim: eu não sei por que a minha esposa fica assim, intrigada comigo, pastor, porque eu tenho na minha lista no MSN, tipo assim, umas 50 irmãs que conversam comigo. E aí, se despede como? Beijos, abraços, durma bem, sonha comigo. Aí uma outra disse assim: não, pastor, o meu marido, ele fica até as 4 horas da manhã na internet, e sabe como é que é? Quando eu o confronto, ele diz que está aconselhando pessoas carentes, fazendo um trabalho de orientação espiritual. Eu disse: irmã, coloque um espião no computador, descobre a senha da conta dos e-mails dele e você vai ver o trabalho de aconselhamento que ele está fazendo. Ela foi, descobriu a senha, quando entrou na caixa de mensagens, aí ela voltou a me procurar. Ela disse: pastor,
meu marido tem 12 namoradas virtuais, com as quais ele conversa coisas obscenas, com as quais ele pratica sexo virtual. E José recusou e disse à mulher do seu senhor: uma coisa é eu publicamente elogiar a esposa do amigo, dizendo: irmã, como a irmã está bonita, o teu marido está cuidando bem de você. Outra coisa é um elogio no pé do ouvido, com intenção errada. É preciso estabelecer, limites claros. Diga: fidelidade. É honrar o outro na ausência. A propósito, eu trouxe meu celular. E no meu celular aqui, ó, bem na frente, quando eu ligo o celular, olha a fotografia que está aqui, ó. Eu com a minha esposa ajoelhados diante do altar no dia do nosso casamento. Por quê, pastor? Porque quando eu olho essa foto, se alguém está ligando para mim com intenção errada, já é uma mensagem de cara: você tem dono, meu. Se cuida. Se você abre aqui no meu Twitter, tem uma foto minha com a minha esposa. A mulher tem que ser muito sem juízo para falar bobagem. Você tem que ir criando formas e estratégia para colocar limites. E a mulher que tem juízo, quando o cara chega com um elogio maldoso, primeiro não deveria sorrir e nem dizer: obrigado, são os seus olhos. Não, mulher que tem juízo e discernimento, não sorri e diz para o outro: quando foi que eu lhe dei liberdade para falar assim comigo? Vou falar para o meu marido. Ei, acorda! Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Diga: fidelidade. É honrar o outro na ausência. Mais forte: fidelidade. É honrar o outro na ausência. Diga: interdependência. Diga: casou, não tem como viver independente. Não tem, irmão. Casou, está amarrado. Não tem, irmã. Casou, está amarrado. Interdependência. E aí vem prestação de contas. Bem-aventurado é o homem que tem uma mulher desguilhoteira. Irmãs, confia, mas não cegamente. Não, pastor, meu marido ora 3 horas por dia, lê a Bíblia toda uma vez a cada 3 meses, de noite ele pega anjo com a mão, cuidado para não pegar uma anja também. Confia, mas não cegamente. Meu irmão, confia, mas não cegamente. A minha esposa tem que me ajudar a não pecar. E eu preciso ajudá-la a não pecar. E como é que um ajuda o outro? Um supervisionando de forma inteligente, sensata o outro. Não estou falando de ciúmes doentio.
Não estou falando de ciúmes patológico. Não estou falando daquela desconfiança boba. Está se arrumando por quê? Ué, não posso me... É lógico que começou a se arrumar muito, como não fazia antes, para ir na padaria. Tem coisa errada lá na padaria. Porque para comprar pão, não precisa se arrumar tanto assim. Começou a se arrumar muito. Meu irmão, a esposa não era assim. De repente ela vai no cabeleireiro, na manicure, no pedicure, para fazer compra no mercado. Meu irmão, tem alguma coisa errada no mercado? Aí tudo bem. Aí você tem que ficar ligado. Agora, o que não podemos também é permitir que o ciúme doentio infernize a relação. Isso não. Eu estou falando de uma supervisão inteligente. Eu estou falando de um cuidar com zelo, amor, proteção, mas não aquela coisa doentia de supervisão através do celular 24 horas por dia. Você está onde? 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 Não, isso ninguém suporta. Se vocês me entendem, digam amém. Diga prestação de conta. Mais forte, prestação de conta. Prestar contas é responder às perguntas difíceis sobre os seus atos. Amados, escute isso. Num casamento, aonde a relação se fundamenta na confiança, existe transparência. Não é preciso esconder nada um do outro, porque os dois se tornaram um. Que negócio é esse de atender o telefone no banheiro? Que negócio é esse quando o outro chega? Desliga tudo, desliga. Que negócio é esse de colocar senha em tudo e o outro, o sócio, não pode ver? Que sociedade é essa onde cada um vive no seu mundinho medíocre? Que sociedade é essa onde a mulher não pode saber quanto o homem tem no banco? Ele esconde a senha, o olerite ele queima. Que sociedade é essa onde só um faz e o outro não tem direito a absolutamente nada? Que sociedade é essa onde não se pode perguntar que o outro estressa? Pô, tá perguntando por quê? Nem minha mãe perguntava assim, dá licença, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você casou por quê? Eu sempre digo o seguinte para os jovens. Ei, eu vi isso muito para jovens. Eu sempre pergunto assim: quantos de vocês não gostam de dar explicação aonde vai, porque vai, com quem vai, quando volta, quanto vai gastar, quanto precisa levar? Quem não gosta de ficar explicando para a mãe, para a avó, para a tia ou para o pai? Aí os jovens levantam a mão. Eu não gosto, não, isso me perturba. Aí eu respondo: não casa. Porque casou, as perguntas vão acontecer todo dia. Morra de tios rodeados de cachorro. Puto, voz de vara, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. Porque cachorro não pede prestação de contas, cachorro não pergunta. Se você chega com dinheiro, o cachorro te lambe. Chega sem dinheiro, te lambe do meu jeito. Chega bem-humorado, te lambe. Chega mal-humorado, mal-humorada, te lambe. O cachorro é interessante. Inclusive, se você quiser conhecer a diferença entre quem te ama mais, a mulher ou o cachorro, é fácil. Coloca o cachorro dentro do porta-mala por meia hora e veja como ele sai. Coloca a mulher dentro do porta-mala meia hora. Veja como ela sai. Brincadeira à parte.
Escute, cachorro não pede satisfação, não pede prestação de contas. Mas, meu irmão, você não casou com um animal de estimação, você casou com um ser humano, imagem e semelhança de Deus, que precisa ser tratado com dignidade. Você também, minha irmã, escute, casais inteligentes crescem juntos, casais inteligentes constroem juntos. Um casal inteligente nunca diz um para o outro: ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque casamento é uma sociedade e o sócio tem tudo a ver com a vida do outro. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Vamos orar. Fique de pé, por favor. Coloque a mão no ombro da sua esposa. Coloque a mão na cintura do teu marido. Se é verdade, eu gostaria que o marido, olhando nos olhos da esposa, dissesse assim: eu vou te honrar na sua ausência. Diga para o teu marido, irmã: eu vou te honrar na ausência. Você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção do que você está dizendo? Aonde quer que você esteja, deixa esta palavra de Deus gerar temor no seu coração. Isso tem me ajudado muito. Minha esposa sabe disso. Eu tenho levado muito a sério esta palavra. Ser fiel é honrar o cônjuge na ausência. Dentro do avião, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do hotel, diante de um computador, com um celular na mão, em uma festa, longe do cônjuge, eu tenho um compromisso de honrar minha esposa na sua ausência. Ela tem um compromisso de me honrar na minha ausência. E quando se vive assim, a gente levanta uma muralha de fogo ao nosso redor. E o nome de Deus é glorificado. E a nossa casa se torna lugar de bênção, de cura e de vida abundante. E os nossos filhos recebem o resultado disso, ou seja, são abençoados. Nós vamos orar. E a nossa oração vai ser essa: Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda o meu casamento. Nos sustém na tua presença, Senhor. E faz de nós instrumentos da tua graça. Gera temor no nosso coração pela tua palavra. E ensina-nos a amar com integridade. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, ore pelo teu cônjuge, ore pelo teu casamento, ore pelo teu coração, pelas tuas emoções, pela tua própria mente, e que o Senhor te cubra, te guarde, te sustente. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que trabalha de forma extraordinária, Deus que age como o sol, o Senhor sabe agir, Deus cujos olhos são como chama de fogo que penetra o impenetrável, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que quebra laços e cadeias, Deus que desfaz as obras do diabo, Deus que nos liberta de nós mesmos, corrige-nos na área que nós precisamos de correção nesta noite, e que cada um de nós saiamos daqui dispostos a mudar o que for preciso,
castiço, a alterar o que precisa ser alterado, a fazer aquilo que tem que ser feito. Ó Espírito Santo, nós nos levantamos no nome de Jesus para repreender esta cidade, como temos feito no Brasil todo. Espírito de adultério, espírito de infidelidade, espírito de traição, espírito de engano, espírito de mentira, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra agora na autoridade do sangue vertido na cruz do Calvário. Deus está quebrando laços. Oh, de quebra, que esta cidade seja livre, que esta cidade seja livre, e que estas cadeias sejam quebradas, e que esses espíritos sejam repreendidos, e que o nome de Deus seja glorificado. Senhor, eu quero abençoar cada casal, pedindo que o Senhor os traga amanhã de volta, com o coração muito aberto e a mente desarmada, para continuarmos crescendo através da tua palavra. No nome de Jesus. Eu peço essa bênção. Amém. Em pé. Eu vou pedir 3 minutinhos daqui a pouco para falar do meu material. Mas antes, tem uma música ali, irmão? Tem uma música gostosa aí, uma música legal aí? De casal, assim, tem aí? Eu quero que você agora dê um abraço na sua esposa do marido, 30 segundos. Abraça aí e diga alguma coisa boa de ser ouvido aí. Isso. Abraça sua esposa. Abraça. Isso. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida, um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu